Boa noite a todos. Agradecemos ao nosso irmão Evaldo Raia por ter aceito o nosso convite. O nosso irmão, ele é da Casa do Caminho, de Chico Xavier, de Jacarepaguá. Deus está em toda parte, ao tempo em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparada. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Assim, a esse Pai de amor que nunca nos abandona, pedimos que venha abençoar a nossa noite de estudo, que venha abençoar o nosso irmão Edivaldo, para que ele venha trazer as palavras que venham ser plantadas em nossos corações e para que nós possamos empregar em nosso dia a dia. Com você, meu irmão, a sua palavra. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, Clênia, aos amigos e irmãos do lar de José, que a gente já vem numa trajetória, né, já de algum tempo, visitando e sendo visitado nessa casa de muita paz, muita alegria e muito trabalho. Eu estava ouvindo essa semana a música do Carlinhos Conceição, Santa Casa Santa, e eu sempre associo, quando escuto essa música, ao lar de José. É interessante que eu não ouvi essa música pela primeira vez no José, mas eu sempre associo, acho que chama a atenção para a tarefa de José. E nós, sempre que somos convidados, nós temos uma alegria muito grande de estar reunidos, porque sabemos que são corações amigos e corações amorosos. E, acima de tudo, corações caridosos, que nos suportam no sentido de dar suporte e não de aturar. Mas hoje a nossa proposta de conversa, de bater um papo, ela está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E no item 4, os bons espíritas. É um tema onde o senhor Allan Kardec vem encerrando sobre a característica dos bons espíritas ou do verdadeiro espírita, e que nós nos atemos no parágrafo de número 1, 2, 3, 4, no parágrafo de número 5 dessa mensagem do Allan Kardec, aonde nós vamos ler o trecho do parágrafo e tentar conversar acerca do trecho final desse parágrafo, onde Kardec vem nos dar uma percepção do que é o verdadeiro espírita. Mas nós temos que sempre fazer um preâmbulo para que possamos nos associar à proposta do codificador, estabelecer o que é o verdadeiro espírita, o que é os bons espíritas. Será uma classe diferenciada da sociedade humana, estabelecida a partir do advento da terceira revelação, instituída em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos? Evidentemente que não. Não é a finalidade criar uma classe diferenciada ou de um sistema de religião diferenciado, porque a doutrina espírita ela é um corpo de doutrina composto por ciência, filosofia e religião, mas não a religião como estabelecida nos moldes atuais. Não é uma religião no sentido de termos sacerdote, de termos um papa que nos dirija, ou uma outra autoridade eclesiástica que nos dirige, que nos direciona. Não é religião no sentido de que não tem ritual e nem tem práticas exteriores para justificar o nosso conceito de religiosidade.
Nós somos uma religião no sentido de que o conceito moral que nós nos atemos, que serve de base para o nosso entendimento, é a moral cristã. A doutrina espírita, como o senhor Allan Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ela se atém à parte moral da missão do Senhor Jesus aqui na Terra. Nós não nos atemos à parte material, de nascimento, ou das gerações anteriores de Jesus. Isso para a gente, não que não tenha importância, mas não é o ponto abordado. Nós abordamos a parte moral ou moralizante. Como diz o Sr. Allan Kardec, a doutrina espírita ela é ciência porque tem que explicar aquilo que almejamos compreender. É filosofia que estabelece um conceito de identificação daquilo que é trazido através da ciência. E tem um sentimento de religiosidade estabelecido na moral evangélica, na moral do evangelho que Jesus nos trouxe. Então, os bons espíritas, ou o espírita verdadeiro, como é o tema da nossa conversa, se estabelece a partir do evangelho, e não de concepção filosófica ou científica. Nós estabelecemos, como diz Kardec na primeira folha do Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só o é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável. Esse conceito da moral cristã transforma a nossa fé de inabalável. O que é fé? Nós temos que estabelecer um entendimento. Fé não tem nada a ver com crença, com acreditar. Fé vem de confiança, de fidelidade. Eu sempre de repetir, porque temos a oportunidade de sermos esclarecidos por aquilo que Emmanuel nos propõe. Emmanuel nos propõe, no Pensamento e Vida, que a fé ela é estabelecida pela consciência daquilo que nós seguimos, ou das orientações que nós recebemos. E não simplesmente por uma terminologia de crença. A fé, ela transforma a crença em verdade, em conhecimento. E eu costumo dizer, se alguém me pergunta se eu acredito na reencarnação, eu digo que não. Eu não acredito. Se alguém me pergunta se eu acredito na vida espiritual, na vida futura, eu digo que não acredito. Agora, eu digo que eu sei que a reencarnação é uma verdade absoluta. E sei que a espiritual é uma verdade absoluta. Então, eu não preciso de comprovação. Porque quem tem fé sabe. Quem tem crença, acredita. E quem acredita precisa ser provado constantemente para que a sua crença se estabeleça. Então, essa é a grande diferença em relação ao que propõe o senhor Allan Kardec em relação à moral do Cristo. A moral do Cristo, nós temos que saber que é o caminho e não simplesmente acreditar. Num determinado momento, no final da jornada do Mestre aqui entre nós, Jesus pergunta aos discípulos, vocês creem em Deus? E os discípulos respondem, claro, mestre, cremos no Deus de Jacó, de Isaac, no Deus de Davi, de Salomão. Aí Jesus fala assim, o diabo também crê em Deus, ou seja, aquele que se opõe às verdades do Evangelho também crê em Deus. Faça a vontade de Deus que o diferenciará do inimigo ou daquele que discorda. Então, ter fé é seguir fielmente os ensinos que Jesus nos propõe através do seu Evangelho de iluminação íntima, de iluminação interior. É pessoal a iluminação que o Evangelho propõe na minha vida. Não tem como eu iluminar ninguém com a minha fé. Eu posso provar ao outro que a minha fé é inabalável. Nesse contexto de fé inabalável, nós estamos lendo aqui, então, no 5º parágrafo do item 4, os bons espíritas, e o senhor Allan Kardec nos coloca assim, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírito verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras
que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. E agora sim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Nós vamos a ter a codificador. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. E aí nós vamos começar a nossa conversa esclarecendo, primeiro, o que é transformação moral? O que é moral no sentido mais expressivo dessa terminologia? Moral é aquela atitude que você toma mesmo que ninguém esteja vendo. É agir corretamente dentro de um conceito de moral elevada proposto pelo Evangelho de Jesus, aonde você não precisa ter a presença de A ou B para classificar a sua conduta como digna. Ou, em última instância, moral se estabelece a partir do momento em que você realiza a prática da consciência tranquila, onde você estabelece que a sua conduta em nada te desabona. Você não teria nenhuma preocupação caso alguém lhe encontrasse na rua em virtude de alguma atitude indevida que você tomou. Sempre se coloca na questão da moral ou da consciência tranquila um instrumento que congelar a minha internet, tá bom? Porque senão a gente fica falando e às vezes não percebe que houve uma queda na conexão de internet. Então, tem um instrumento que em toda casa normalmente tem, que pode estabelecer essa avaliação da minha conduta, da minha consciência tranquila ou não, da minha conduta dentro da moral que o Evangelho me propõe ou não. É um instrumento, é um utensílio de muita utilidade chamado espelho. Em algumas residências, tem mais do que em outras. Porém, sabemos que na maioria das casas, pelo menos um espelho tem, nem que seja no banheiro, no armário do banheiro. Então, todo de manhã eu tenho que me encarar no espelho como o primeiro teste que eu estabeleço em relação à minha conduta em relação ao meu semelhante. Se eu tenho uma conduta compatível com aquilo que o Evangelho me propõe, a minha consciência fica tranquila. Nós temos como elemento de análise a palavra de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a ele: como devo fazer para que eu promova a minha transformação, o meu progresso moral? Aí Santo Agostinho fala assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec não se dá por vencido. Sabemos dessa máxima, diz Kardec, mas como eu estabeleço essa conduta de conhecer a mim mesmo? E aí Santo Agostinho nos dá um exemplo que ele próprio fazei como eu fazia quando estava no plano material. Quando ia me deitar, analisava os meus atos durante todo o transcorrer do dia, para saber se algum irmão tem alguma queixa sobre mim diante da minha atitude. Não é se eu fiz alguma coisa que incomodei alguém, se fiz alguma coisa errada, chateei, que magoei. Não. É a visão do outro. Porque o outro ele vai agir com muito mais sinceridade do que eu. Porque quando eu
chego diante do espelho, olho para mim no espelho, eu tento justificar as minhas atitudes indevidas em relação ao Evangelho de Jesus. Eu estou sendo correto? Não. Porque se alguém me pedir uma avaliação sobre a sua conduta, eu vou ser rígido, eu vou apontar o erro, onde o irmão errou, ou deixou a desejar, ou não agradou com o seu comentário, ou ele foi muito enfático em apontar o erro, em eu apontar o erro do outro. Então, eu tenho que agir na mesma medida comigo, na hora que eu faço essa avaliação a cada manhã. E tenho como proposta a alteração da minha conduta naquilo que a minha consciência não me dá a tranquilidade de agir ou de encaminhar os meus passos no dia que se inicia. Então, o conceito de moral é que moral é aquilo que eu faço independente de ter a presença de alguém ou não por perto. Tem um amigo, Marcos, o nome dele, é do Centro Espírita A Caminho da Luz, no bairro de Colégio, aqui no Rio de Janeiro, aonde o Marcos diz que o pai dele tinha uma prática muito comum. O pai dele já retornou ao plano espiritual, e o pai dele dizia, o Marcos contando, que o pai, descendo a rua em que morava para ir à padaria, sempre um grupo de crianças se acercavam dele. E, Marco, caso você já veja essa palestra, você desculpe usar o exemplo, mas você usou também no YouTube, então tornou público, né? A gente pode usar. E o pai dele tinha por hábito, com as crianças que estavam próximas, sempre dar, ao contar uma história de algum fundo moral compreensível para a criança. E, em determinado dia, ele diz que um grupo de crianças se acercou dele e ele falou assim: olha, aconteceu uma coisa muito interessante comigo ontem. E aí perguntaram: fala para nós. Pois é, eu descendo a rua, encontrei uma nota de R$ 50. Aí as crianças arregalaram os olhos, né, de brilhar. Poxa, que sorte, hein, tio? Ele, pois é. Peguei a nota, dobrei, guardou no bolso ou na carteira? Não, ficou na mão mesmo. E continuei descendo a rua. Mais adiante, vinha uma jovem meio preocupada, olhando pelos cantos, bem esbaforida. Perguntei a ela: o que foi, minha jovem? O que você está assim tão desconcertada? Ela falou assim: eu perdi os únicos R$ 50 que minha mãe me deu para fazer uma compra que nós estávamos precisando. E aí o pai do Marquinhos falou assim: aqui está o seu dinheiro, eu achei. E entregou a ela. Os garotos falaram assim: tio, tu fez isso mesmo? Ele falou: fiz. O dinheiro não era meu. Eu encontrei o dinheiro na rua. Não é pelo fato de eu ter achado o dinheiro que eu tenho o direito de ficar com ele. Aí uma das crianças falou assim: mas tio, não diz todo mundo que achado não é roubado? Aí o pai do Marquinhos falou assim: é verdade, tem esse ditado. Porém, Jesus nos manda que nós amemos ao nosso semelhante como a nós mesmos. Se eu perdesse o dinheiro, eu não ficaria feliz de alguém me devolver? Então, por que eu não faço o mesmo diante dele dinheiro que eu comprei? Então, a conduta moral, ela não pode estar atrelada à vigilância de A, B ou C. Até porque, como nos diz Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. E baseado nessa nuvem de testemunha, porque Paulo lembra-se certamente das palavras de Jesus, quando o discípulo pergunta ao mestre: mestre, aonde devorar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou no campo? E Jesus fala assim: quando tivesse de orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto. E o Pai, que tudo vê em secreto, ouvirá as tuas preces e dará o necessário para a tua subsistência. Então vamos analisar, francamente, seriamente. Se Deus escuta minhas preces em secreto, então Deus também assiste todas as minhas condutas mentais e físicas, os meus pensamentos e os meus atos. Aí complicou um pouco para mim a história. Porque se na minha prece, no silêncio do meu quarto, como Jesus me orienta, o Senhor Deus ouve as minhas preces, então também ele assiste a todos os meus atos.
Por isso, a importância da moral se estabelecer, apesar de não termos nenhuma testemunha visível, que podemos não ter testemunha material, mas temos as testemunhas invisíveis que Paulo de Tarso nos fala. E ele fala que é uma nuvem de testemunha. Agora, temos que considerar que essa nuvem de testemunhas estará associada à minha conta. Ela poderá ser uma nuvem muito branquinha, bonitinha, cheia de pontinho luminoso, ou pode ser a nuvem daquela família Adams, né? Que está o carro da família Adams transitando e tem aquela nuvem escura, com relâmpago, trovão permanente. Lembra do filme, né? Ou do desenho. Tem aquela história também do nosso benfeitor Chico Xavier, relatada no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que Chico tinha saído da sua casa, ele trabalhava num comércio, um empório, né? Um pouco distante, 40 minutos da sua casa, de Pedro Leopoldo, e ele tinha que caminhar por uma trilha esses 40 minutos para chegar, porque ele abria o empório às 6 horas da manhã. E naquele dia, ele, ao invés de sair de casa 5 horas, como era comum, ele só conseguiu sair de casa 5h30, porque vários fatores fizeram com que ele se atrasasse. E no caminho, ele passava perto da casa de uma senhora muito idosa, que tomava dos filhos e netos, e ela estava na janela, na passagem obrigatória que Chico tinha que fazer. E aí Chico olha para ela e fala assim, meu Deus, a nossa irmã vai querer me parar para conversar, mas eu estou já fora da hora, eu vou chegar lá no trabalho, além do tempo necessário, e o meu patrão vai estar lá e ele vai chamar minha atenção, porque o meu horário é 6 horas da manhã. E Chico foi andando, chegando perto, e aí a irmã, Chico, eu estou esperando você aqui desde 4h30 da manhã para tirar um conselho com você. E o Chico falou, minha irmã, você me perdoa, mas eu estou em cima da hora, tenho que abrir lá a venda, o meu patrão está lá, vai me chamar a atenção. Chico, é só um segundinho, atrasa você não. E aí Chico foi dar uma desculpa, Emmanuel aparece para ele, fala, atende a irmã. Aí Chico, obediente, ele é psicografado do Dr. Bezerra de Menezes, na noite. E ela falou assim, Chico, Dr. Bezerra escreveu aqui nesse papel o que eu devo fazer para poder melhorar da minha dor no estômago. Mas eu não estou conseguindo ler, não, que a vista embaralha tudo, as letras ficam dançando. Tu pode ler para mim, meu filho? Aí o Chico pegou o papel, era a sua letra, né? Mas a orientação de Dr. Bezerra, ele leu para a irmã, e a irmã falou, eu tenho essa erva toda aqui no quintal, Chico. Muito obrigado. É de manhã, né, Chico? Chico, sim, minha irmã. Vai com Deus, Chico. E foi embora, Chico saiu andando. A 100 metros de distância, a irmã não falou assim, Chico, olha para trás. E o Chico, quando olhou para trás, viu a irmã na janela, dando um teloguinho para ele, e saiu uma massa branca, pontos luminosos rodeando aquela massa da boca da irmã, e veio numa velocidade, envolveu o Chico. Chico sentiu aquela alegria, aquela paz, e Emmanuel falou assim, Chico, ela está desejando que você vá na paz de Deus, que Nossa Senhora te acompanhe. Tu parou e ouviu, Chico, e ela te deseja esse bem. Agora que você não para, e ela deseja que o diabo te carregue, imagina o que vinha para cima de você. Então, a conduta moral tem que ser estabelecida por uma prática da moral do Evangelho de Jesus. Jesus pede que a gente não fuja de quem nos chama, nem negue quem nos pede. Palavras do Mestre. São palavras do Mestre. Se eu não atendo aqueles que solicitam a minha atenção, a minha cooperação nas mínimas coisas, eu não posso estar com a minha moral tranquila, a minha consciência tranquila. Então, a transformação moral que o senhor Allan Kardec propõe não é sair de um espírito num plano inferior, que nem eu me encontro, para um plano superior de elevação. Não é isso. A proposta do senhor Allan Kardec é que a transformação moral que eu tenho que exercer na minha vida é não cometer os mesmos atos indevidos que eu cometi ontem. É uma proposta de mudança permanente. A cada dia eu fazendo essa análise à frente do espelho, eu terei vários elementos que dirão para mim que eu não estou agindo correto nesse ou naquele aspecto. E me esforço
em dominar, em transformar a minha conduta moral, para que eu comece também a ter a satisfação, a alegria de contribuir para o bem-estar do meu semelhante. Nós voltamos invariavelmente à pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando o senhor Allan Kardec questiona os benfeitores da humanidade, perguntando: pode o homem, pela sua vontade, libertar-se das suas más inclinações? A resposta dos espíritos: pode, e muitas das vezes, e na maioria das vezes, empregando esforços muito insignificantes. Basta para isso vontade. Ah, quão difícil é ter vontade! Então, os benfeitores nos falam que a minha transformação moral, eu posso executá-la aplicando esforços muito insignificantes. Não é nenhuma dificuldade inatingível, não é um muro que eu não tenho condições de transpor esse muro. Basta para isso a vontade, o desejo de realizar essa ação de transformação moral. Quem quiser ter uma noção maior sobre vontade, eu aconselho a ler o capítulo 2 do Pensamento e Vida, ditado por Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, onde ele tem um capítulo 2 que ele fala sobre a vontade. E ele estabelece que a vontade faz parte do departamento da nossa alma. É aquilo que impulsiona a ação de fazer. Mas, para isso, essa vontade precisa ser resistente, atuante na minha existência. Então, a minha transformação moral não é que eu vou chegar aqui na Terra, nessa existência, como um espírito imperfeito, em prova e expiação, e vou sair daqui um espírito superior, lá trocando figurinha com Emmanuel, né, com Mahatma Gandhi, irmã Dulce, irmã Madre Teresa de Calcutá. Não é nada disso, não. A transformação moral são aquisições que eu vou estabelecendo na minha conduta, que vai fazer com que a cada dia eu me transforme numa pessoa melhor. Nosso benfeitor Chico, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos, ele diz, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: graças a Deus eu já sou o que sou. Não sou o que fui ontem, e ainda não sou o que desejo ser, mas graças a Deus já sou o que sou. E Emmanuel fala para a gente, no livro Emmanuel, que foi um dos primeiros livros psicografados pelo Chico através do benfeitor Emmanuel, ele diz que nós estamos na nossa melhor versão. Ou seja, aqueles que têm, e eu entendo que eu tenho ainda essa dificuldade, né? Aqueles que têm críticas em relação a mim, ou queixas em relação à minha conduta, que eu sei que deixa a desejar, por incrível que pareça, gente, eu sou o melhor Evaldo que já existiu. Isso diz o quê? Que se eu sei que não está bom o negócio, imagina ontem. Imagina o que eu fui ontem. Imagina os erros que eu cometi durante N existências passadas que estão agora se estabelecendo na minha dificuldade de modificar a minha conduta, de me transformar moralmente. Não é a proposta do codificador. Não é uma atitude fácil, porque muita gente pode pensar, por termos aceitado a orientação, desculpe, por termos aceitado a orientação, e foi, fiquei foi. Vamos lá. É que vai ter que ser assim, a voz pode às vezes falhar. Mas, por eu ter aceitado as orientações da terceira revelação da doutrina espírita como consolador prometido por Jesus, não é só por isso que estabeleceu que eu sou evoluído, não. Ou um espírito... Obrigado. Vamos ver, se estiver cortando ainda o som, me avisa, por favor, tá, Miriam? Então, o fato de eu ser um adepto do espiritismo, de estudar a doutrina espírita, ela me aumenta a responsabilidade para a minha transformação moral, para que eu comece o processo de conduta de espírita verdadeiro. Todos nós temos a oportunidade de nos melhorarmos diariamente. A cada momento nós temos a oportunidade do recomeço. A cada manhã
é uma possibilidade que o Senhor Deus me faculta de, analisando a minha conduta ontem, não estabelecer os mesmos atos indevidos hoje. Se eu conseguir isso, já valeu a pena a minha existência. Não adianta. A benfeitora Meimei fala para a gente numa frase que as condutas ou os feitos de grande monta são dignos de falsos profetas. Todo mundo gosta do Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, mas alguém quer ter a preocupação e a tarefa deles na realização daquilo que se comprometeram no plano espiritual? A gente olha, nosso irmão Divaldo, 93 anos nessa atual existência, lutando com as suas dificuldades orgânicas, mas não abandonando a tarefa nenhuma vez. E quantas vezes eu estou com dor de cabeça e não quero ir na casa espírita? Eu estou com resfriado, digo que hoje não vou, que eu não estou bem. Divaldo não tem oportunidade de fazer isso, como Chico também não. Nosso irmão Raul Teixeira, acometido de um AVC, mesmo não tendo mais a faculdade da fala como era veemente, ou da movimentação, manteve-se atuante no movimento espírita, acompanhando de perto todos os trabalhos realizados na nossa doutrina. Então, a transformação moral ela é gradativa e permanente. Não é passe de mágica, não tem a figura do gênio da lâmpada. Isso é a transformação moral. Ainda não chegamos na segunda fase dessa afirmação do senhor Allan Kardec. Não chegamos. A primeira parte da frase, tão clássica dentro da doutrina espírita, é essa, que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. E temos que abordar, mesmo que seja num espaço de tempo menor, porque o nosso tempo vai se voando, quando Kardec coloca que, apesar da transformação moral, eu ainda tenho... Eu vou ler para vocês não acharem que é invenção da minha cabeça, gente. Ele coloca assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Aí que entra a maior dificuldade do Evaldo. Aí que entra a maior dificuldade. Porque domar as mais inclinações é que é minha encrenca. E o interessante é que o codificador coloca a frase, a palavra, o verbo domar. E domar nos remete a uma ação aonde eu preciso exercer alguma violência para que a fera não me ataque. Lembra nos filmes, que graças a Deus hoje não existe mais na apresentação dos circos, que antigamente tinha o domador de leões, domador de feras, né? Pintava aquele homem numa jaula imensa, lá 3 leões, ele de fraque, cartola, com um chicote e uma cadeira na mão. Lembra desse negócio? Dessa simbologia? E ele dava uma chicotada, o leão pulava de um lado para o outro, mas ele estava sempre com a cadeira na mão. Por quê? Porque se o leão desse uma mãozada nele, batia na cadeira e não nele. E daria tempo de ele se esquivar. Não é assim? Agora, se o exemplo de domador de leão é assim, é a mesma atitude que eu tenho que tomar com as minhas más inclinações. É a doma, é a ação do chicote e da cadeira. Por quê? Porque eu tenho uma fera dentro de mim que, quando alguém fala alguma coisa que me desagrada, eu chego a ficar vermelho, querendo explodir. Dependendo da situação, eu não explodo, mas eu guardo aquele rancor, aquela raiva dentro de mim, que aquilo vai me consumindo dia após dia. Então, a fera está enjaulada aqui dentro. Emmanuel fala, numa mensagem muito linda, que o cristão de hoje não precisa mais enfrentar o circo romano com os leões, os tigres e os ursos, porque o circo ficou no passado e as feras se introduziram dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração. Então, por isso que o codificador coloca a necessidade de domar as más inclinações. A cada dia, eu tenho que exercer uma vigilância permanente. Permanente. Se eu não sei o que eu vou falar para o outro, pelo amor de Deus, Evaldo, cala a boca. Não fala. Porque essa franqueza
franqueza de que a síndrome da Gabriela, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, isso daí não se aplica ao conceito da doutrina espírita, que nos apresenta a certeza, a verdade da continuidade da vida, que a continuidade da vida ela é eterna. Nós somos almas imortais. Então, essa proposta de transformação moral e de domar as minhas más inclinações está associada invariavelmente à eternidade. A cada existência eu tenho a oportunidade dessa transformação. Eu, na minha dificuldade, nos meus impeditivos pessoais, eu não promovo a minha transformação o mais rápido, como dizem os benfeitores na 886. Eles dizem para nós que eu posso, estabelecendo esforços muito significativos, muito insignificantes, fazer essa modificação ou o exercício dela. Porque Jesus fala assim para nós: se quiseres me seguir, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O que Jesus está falando? Negar a mim mesmo é essa transformação moral. É aquilo que, para mim, ontem era tão prazeroso, embora indevido, que Paulo de Tarso nos alerta, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se ontem eu tomava determinadas atitudes que hoje, pela consciência que a doutrina me apresenta, eu não devo mais dar, então eu tenho que promover minha transformação. Mas, gente, deixo como alerta para todos nós que não é transformar da água para o vinho, como na simbologia das bodas de Caná. Naquele momento da transformação da água para o vinho, Jesus nos dá um ensinamento imortalizado pelo seu amor da necessidade de você sair de um elemento simples, como é a água, composto de H2O, e sair também, para poder se transformar no licor da uva, que é a essência do espírito. Tanto que, quando a gente pega o livro dos Espíritos, na primeira página do livro dos Espíritos, tem uma cepa de uva. E os Espíritos dizem por que aquela cepa está ali. Qual é a finalidade? Ela simboliza a pureza da doutrina de Jesus, que quer que nós tenhamos a uva, né? A casca, que é o corpo. Tem a fruta ali dentro, que é o perispírito, e tem o sumo da uva, que é o espírito. Mas para tirar o sumo da uva, né, o vinho, no caso, o sumo da uva, é preciso espremer, é preciso pisar. Então, temos que pisar no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, para que a gente possa ir retirando gradativamente de dentro de nós a essência que o Evangelho nos propõe através do Sr. Allan Kardec. Fazendo isso, nós vamos estar exercitando a doma das nossas más inclinações. Para finalizar, que nosso tempo está esgotando, nós lembramos a frase imortalizada pela vida de Paulo de Tarso, quando ele diz, no final da sua trajetória, já prestes a ser decapitado por ordem de Nero: lutei o bom combate, guardei a fé e venci. Já não vivo em mim, mas Cristo que em mim vive. Interessante que Paulo fala: lutei o bom combate, guardei a fé, a confiança, a fidelidade de que nós não estamos sozinhos. Temos uma comunidade de espíritos benfeitores e amorosos que trabalham sob a égide do Divino Mestre Jesus, sob o olhar complacente de Maria de Nazaré, que nos induz a uma transformação íntima, a buscar, num exemplo que o Mestre nos deu, aquela sua frase: se me amais, guardai os meus mandamentos. É isso que a doutrina espírita vem nos lembrar, a necessidade de guardar os mandamentos de Jesus e estabelecer isso na nossa vida íntima, na nossa vida física, na nossa vida moral e na nossa vida espiritual. Caminhemos com firmeza de fé para que possamos ser reconhecidos no futuro como verdadeiros espíritas, porque promovemos a nossa transformação moral e estamos nos esforçando em domar as nossas más inclinações, como nos orienta o Sr. Allan Kardec. Muito obrigado pela paciência, pela boa vontade de vocês de nos ouvir, e que
Agradeçamos ao irmão José a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite com as graças de Deus. Graças a Deus. Podemos fazer a prece, Clênia? Nós agradecemos ao nosso irmão Evaldo das palavras e que o estudo de hoje fique guardado conosco. Isso. Que possa domar os nossos leões, né? Isso. E um dos maiores leões que nós temos é o nosso orgulho e a vaidade. Perfeito. E você pode, por gentileza, fazer a prece? Com as graças de Deus. Vamos fazer. Vamos conversar, né, como as crianças, né? Conversar com o Papai do Céu, elevando nossos pensamentos através de Jesus de Nazaré, ao nosso Pai Criador, lembrando a figura amorosa que Jesus nos apresenta como Abba, Papai. Na prece dominical do Pai Nosso, relembramos, Senhor, a tua bondade infinita por toda a humanidade terrena. E te rogamos, Senhor Deus, que espraia sobre todo o nosso planeta, que vive momentos tão conturbados, de dificuldades de entendimento acerca das mutações que são necessárias acontecerem para que possamos caminhar visando sempre a fraternidade, o amor e a caridade. Permita, Senhor Deus, que através de Jesus, esses espíritos benfeitores, benfazejos, nos oriente, nos envolvam, para que possamos, Senhor, amparados pelos teus trabalhadores, sermos bem-sucedidos nos nossos empreendimentos de transformação íntima, de buscar dominar as nossas más inclinações, Jesus, mas não para a satisfação dos nossos egos, mas para melhor servirmos aos nossos semelhantes através do amor que tu nos envolve. Ser conosco, Jesus, despedindo-nos em paz, para que possamos colocar em nossas vidas a tua palavra, que são palavras de vida eterna. Graças a Deus e graças a Deus. Obrigado.